Censuraram o Marçal. Censuraram. Derrubaram as redes dele. Derrubaram uma, derrubaram duas. E na sexta-feira, depois desse episódio, derrubaram de novo. Ora, isso é censura. A justiça também está errada. A justiça também cometeu um crime contra o Pablo Marçal. Eu vou lhes dizer uma coisa aqui que eu não diria, certamente, professor, porque eu votaria no Marçal até o episódio de sexta-feira. Aí muita gente vem e fala, mas se a esquerda fizesse isso não dava nada. Mas se eu passar a assumir que o que a esquerda faz, ela pode fazer, eu vou ter que desconsiderar que existe lei e ordem nesse país. Ou pelo menos que eu queira que exista lei e ordem. Eu não posso passar pelo argumento, porque ele rouba, eu também posso roubar. Porque a esquerda comete crimes, eu também posso cometer. Porque senão eu vou ser nada mais, nada menos do que uma paródia, uma caricatura da esquerda. Sou eu que vou. Inicialmente, meus cumprimentos a ti, Geise, Dani, ao Nogueira, a todos que nos acompanham, essa equipe maravilhosa da Oeste. Pave, alguns elementos que o Arthur trouxe, com os quais eu concordo, por mais conspiratória que possa parecer a teoria dele, mas não é. Tá? Eu vou pegar aquilo que o Pablo Marçal fez. E esse é o ponto que me interessa. Tá? O Pablo Marçal, ele foi a personagem por excelência desta eleição e das eleições de 2024. A eleição de 2024 vai ficar marcada por um indivíduo que interpretou a realidade política de um determinado local que corresponde a um país. São Paulo é maior do que a Áustria, em termos populacionais, e em termos de problema, eu acho que corresponde a um dos piores países do mundo. Tá? Ele simplesmente pegou esse case, ele trouxe a novidade, ele mostrou o fracasso e a fragilidade do nosso sistema eleitoral, do nosso sistema de debate, da maneira como as coisas são conduzidas e estrategicamente são montadas para eleger um prefeito. Ele deixou muito claro que nós tínhamos duas hipóteses de duas frentes que na realidade ia ser apenas a permanência do que sempre foi. Alguns diriam, mas é um indivíduo do sistema e o outro que não. Eu acho que é um do sistema e outro do sistema paralelo, se as pessoas forem observar de uma maneira muito fria o que nós... Ele chega do nada, cai como um raio de um céu azul, interpretou o sentimento popular, interpretou o sentimento da direita, fez o serviço sujo do Ricardo Nunes, porque imaginemos que o Pablo Marçal não estivesse aí. Só haveria uma pessoa para desestabilizar o processo como um todo e chegar, inclusive, a ser eleito. Razão pela qual eu também não sei porque alguém quer ser eleito prefeito de São Paulo, que seria o Salles. O Salles é o único cara que chegaria com peito, com força e com projeto, podendo ser eleito. Só o Salles poderia ter feito algo próximo, mas não da maneira como o Marçal fez. E o que ele trouxe? Ele trouxe a novidade. Aí é que está o detalhe. A sensação de que talvez ele tenha chutado para não assumir a prefeitura me parece concreta. Por qual razão? Uma vez eu não vou dizer quem foi o indivíduo, mas uma vez ele disse, já me convidaram para ser prefeito de São Paulo. Por que eu vou assumir uma bucha dessa? Eu vou ficar, na realidade, 30 anos respondendo inquérito. Porque qualquer coisa que você faz em São Paulo, se faz errado, dá um inquérito. Se faz certo, dá um inquérito porque você acertou. Em síntese, é um problema que somente o Rio de Janeiro supera, em termos de confusão e em termos de problema para a vida inteira, sem ter capacidade depois de se alavancar, ser alavancado nacionalmente. Mas o Marçal fez uma política, ele fez uma campanha que o projetou nacionalmente. Isso aí é indiscutível. O problema é que talvez ele tenha cometido o último erro que joga fora a estratégia dele. Ele cometeu 3 grandes erros. O 7 de setembro, ele não precisava ter feito aquilo. Bastaria ele ter falado, estou chegando de viagem, eu não fui porque eu tinha que resolver problemas internacionais. Eu estou tratando de paradiplomacia, que é a diplomacia da cidade de São Paulo com o exterior, sem passar pelo Ministério das Relações Exteriores. Ele cometeu esse erro. Ele cometeu o erro da cadeirada. Na cadeirada, ele se projetou nacionalmente, mas se ele volta depois da cadeirada e fica ali, todo mundo ia ficar constrangido de bater nele.
e ele ia se sobrelevar em relação a tudo e a todos. Cometeu erro. Aí fez aquilo, sai de ambulância, foi pior do que eu, para chegar na frente de todo mundo, andando de ambulância. E a terceira, que foi esse laudo. Ele não precisava, estrategicamente, se alguém cobrasse dele de que ele acusou e não teve prova, ele disse, eu tenho o documento. Por que você não mostrou? O que ele diria? Porque eu verifiquei o documento é falso e eu não poderia fazer isso e agora eu peço desculpa. Estaria anulado, ninguém ia falar nada. Se ele não apresenta, as pessoas chamam ele de covarde, não, porque eu estou analisando aquilo tudo que eu vi, não funcionou depois das eleições. Ou seja, foi um erro de cálculo tático aí dentro da estratégia dele. E eu não sei quem foram os assessores que cometeram a bobagem de falar, faça. Porque se os assessores falaram, não faça, e ele fez, aí ele tem problema de ser aquele que não, que faz aquilo que os outros, não faz aquilo, ele se cerca de indivíduos que não dizem aquilo que ele precisa ouvir, mas aquilo que ele quer ouvir. Se assim ele está cometendo o erro de todas as lideranças que sobem que nem um foguete e caem que nem um meteoro, porque não tem nada nem ninguém ao seu redor. Quando eu olho, e aí eu já encerro, quando eu olho o que o Pablo Marçal representa, ele representa a primeira coisa, um espelho em relação a toda essa porcaria que é o nosso sistema eleitoral, o sistema partidário. E ele mostrou que esse sistema é tão falho que alguém como ele, que veio, é verdade, sem fundo eleitoral, sem televisão, sem nada, conseguiu chegar onde chegou. E tem um detalhe, hein? Está confirmado que o X, o banimento do X, interferiu na eleição, sim. Porque as regiões mais periféricas, que foi onde ele perdeu, e não aonde ele foi, porque ele foi lá, mas onde ele perdeu, lá o que funciona bem funcionado. Se você não tiver a internet, você é obrigado a assistir a TV normal, que é a do Diário Oficial da União. Ô, Guilherme, todos os debates é algo que me causa muita aflição ver o Guilherme Boulos, porque ele nega fatos da vida dele com uma cara de pau, que é algo não concebível por alguém que tenha o mínimo de caráter. Não invadi, nunca ocupei. Eu nunca nada disso. Talvez seja por isso que ele e o Datena, aliás, pela primeira vez também, o PSDB teve menos de 2% de votos válidos em São Paulo, né? Podemos ir ao enterro. Mas talvez por isso o Boulos não tenha vindo aqui, na Revista Oeste. Porque aqui a gente mostraria os fatos. Olha, o senhor está mentindo. Que isso não quer dizer que o Boulos, o Boulos foi vítima. Porque até um bandido é vítima. Prestem atenção. Um assassino vai para uma cadeia. E lá ele é assassinado, ele foi vítima de assassinato. O assassino foi vítima de assassinato. Um crime não justifica outro. É isso que eu quero lhes dizer. E nem a justiça, nessas eleições de São Paulo, Geisiane, ela foi correta. Porque, veja, censuraram o Marçal. Censuraram. Derrubaram as redes dele. Derrubaram uma, derrubaram duas. E na sexta-feira, depois desse episódio, derrubaram de novo. Ora, isso é censura. A justiça também está errada. A justiça também cometeu um crime contra o Pablo Marçal. Esse é um fato. Porque quando nós temos um crime desses que eu falei no começo dessa análise, o que se pode fazer em medida liminar é remover o conteúdo criminoso. E não remover o sujeito da praça pública digital. Isso é ostracismo, isso é desumano, isso é criminoso. Então, a justiça errou, e eu também faço um link, porque eu lembro muito bem das respostas que ele deu em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho problema nenhum com o ministro Alexandre de Moraes, a minha preocupação agora é ser candidato a prefeito. Se eu concorrer a um cargo que eu tenha que me posicionar quanto o ministro Alexandre, nós falaremos do ministro Alexandre. Tecnicamente, correto. Mas veja que a tática do ministro Alexandre recaiu sobre a campanha dele. Ele foi censurado. Ele teve as redes bloqueadas, como tantos outros atores do campo político da direita, que foram até o 7 de setembro se manifestar contra a censura do ministro Alexandre,
que em todos os momentos em que lhes foi possível dizer alguma coisa, acusaram, denunciaram a censura que é aplicada no Brasil, e ele disse que naquele momento não tinha nada a ver com ele, e ele mesmo foi vítima daquilo que ele disse, que não tinha nada a ver com ele naquele momento. Muito bem lembrado, né? Quando ele esteve aqui na Oeste, o Adalberto Piotto, de maneira extremamente elegante e delicada, fez essas perguntas não só ao Pablo Marçal, mas a todos os candidatos. E a reação do Marçal naquele momento me deixou preocupada e assustada. Ele teve uma reação bastante forte, mesmo um pouco agressiva, até um pouco bélica, em relação à pergunta. E o ponto sempre foi esse. Nós temos um problema imenso no país, nós temos um problema maior no país, que é a instabilidade da nossa democracia, porque o nosso judiciário simplesmente impõe uma ditadura, né? A gente tem ali um órgão completamente corrompido que não interessa a lei, não interessa o que a Constituição faz. Esse órgão se sente extremamente poderoso, essas pessoas que ocupam esse órgão se sentem extremamente poderosos e são, de fato, porque eles atravessam todo o sistema e tomam ali medidas completamente autoritárias. O Pablo Marçal, ele mudou a forma de fazer política no país. Ele conseguiu chamar a atenção para uma eleição municipal de São Paulo, mesmo São Paulo sendo uma imensa cidade, mas ele chamou a atenção para a disputa eleitoral municipal daqui de São Paulo como ninguém tinha conseguido fazer ainda. Ninguém. Ele realmente fez um feito. Ele é um marco histórico. Do ponto de vista da ciência política, ele é um marco histórico. O cara conseguiu dominar absolutamente todo o debate. Eu estive em BH na semana passada. E em BH, os candidatos a vereadores de lá defendiam o Pablo Marçal. Vejam que interessante, eles não defendiam o Bruno, que era do PL. Eles se posicionavam a favor do Marçal. Eles usavam, inclusive, o bonezinho com a letra lá deles e tal, fazendo uma referência ao Pablo Marçal. Então, a própria Cristina Grêmio em Curitiba. A Cristina, exatamente. A Cristina que, assim, eu tô mega feliz pela Cristina, preciso falar, assim, Nós foi estamos. um baita Aliás, feito. Para nossos parabéns à nossa colega Cristina Graham. Que ela tenha mais e mais sucesso. Cara, ela é um fenômeno. Ela veio contra o sistema. Eu acho que a Cristina e o Pablo Marçal demonstram muito bem o que eu vou falar agora. O Pablo Marçal, tal qual a Cristina, foi um baita fenômeno. Eles não tinham fundão, eles não tinham tempo de TV. Quanto a essa questão do fundão, eu só quero fazer um parênteses. O PRTB, que foi o partido do Pablo Marçal, ele recebeu do fundo eleitoral 3,4 milhões. Certo, então ele tinha. Veio 3,4 milhões de fundo eleitoral. Para a campanha de São Paulo, para o diretório de São Paulo, vieram quase 800 mil. E esses 800 mil foram para o caixa do escritório de advocacia do presidente do partido aqui em São Paulo, só. Tá, então ninguém... Então, é uma campanha que tirou o dinheiro do povo. Só não foi usado, não pode não ter sido usado na campanha, mas foi empregada a título... 800 mil foram recebidos pelo presidente do diretório de São Paulo a título de campanha. Se ele não usou, ele embolsou. Mas dos 3 milhões e 400 que saíram do fundo eleitoral, 790 vieram para cá. Certo. Bom, mas esse não foi o caso da Cristina e eu quero realmente fazer essa comparação, porque ela fez uma campanha independente, ela não tinha tempo de TV, tal qual o Marçal, então as propagandas que rodavam era contra, né? A gente via aqui em São Paulo, por exemplo, uma chuva de propagandas contra o Pablo Marçal e ele não conseguia se defender porque ele não tinha tempo de TV. Aconteceu o mesmo com a Cristina, cada um defendeu ali as suas bandeiras e foi até o fim. A Cristina foi a única candidata que falou abertamente pró-movimento Fora Moraes, inclusive ela estava com a camiseta escrito "Temos um país para salvar", que é uma das camisetas do movimento, e ainda assim ela conseguiu ir para frente. Ela, assim, é uma grata surpresa. E aqui vem a minha análise em relação ao Marçal. A Cristina é uma heroína. Exato. O que a Cristina fez, uma mulher com uma ficha limpa, um passado transparente, uma conduta invejável. A gente só tem que aplaudir a Cristina Graham em todos os momentos. Ela pode se tornar uma das principais lideranças femininas do país. Ela pode não, ela vai. Ela já provou que ela tem potencial para isso. Depende de tudo aquilo que vai acontecer nesse meio campo. Mas porque vão fazer de tudo para destruir. Ela tem garra. Ela tem caráter, tem moral, ela tem comportamento. Exato, maravilhosa. E aí é o meu ponto. O Pablo Marçal, ele tinha um tom extremamente bélico. Isso é bom para você acordar a audiência e mostrar o que está acontecendo. Então, com um tom
bélico dele, ele conseguia mostrar o consórcio comunista midiático da imprensa, ele conseguia mostrar que tinha um sistema político. Quando questionaram o porquê do partido dele, né, porque o partido dele teve ali alguma coisinha de corrupção e tal, ele fala, mas o sistema não permite que eu lance a minha candidatura independente. Ou seja, o tempo todo ele mostrava as brechas do sistema político partidário e ele mostrava como a imprensa funcionava nesse meio termo. Mas o tom dele era esse, o tom dele era midiático e bélico. Tons midiáticos e bélicos, do ponto de vista da comunicação, funcionam como uma tirada numa maratona. Então, numa maratona, você começa a correr com muita força, muito impulso, mas se você não souber calcular exatamente, você não consegue concluir a tua maratona. E aqui vem o pulo do gato. Eu não acho que o Pablo Marçal não sabia disso. Ele é um cara muito inteligente, muito bem informado. O Pablo Marçal, ele faz mais de 60 lançamentos de produtos por ano. Dizer que esse cara não entende de mercado, de marketing digital e de comunicação é de um devaneio, de uma loucura sem sentido. Ele entende. O que eu sei de um dos assessores, de um dos vereadores daqui de São Paulo, que tem contato com um dos alunos dele, é que o Pablo Marçal tem um perfil de, às vezes, mostrar ao público uma coisa, mas, na verdade, na cabeça dele estar pensando outra. E aí eles ilustraram com aquele caso da montanha, quando ele subiu com todo mundo da montanha e tal. Ele sabia de tudo aquilo, ele calculou tudo aquilo, a prova é tanta que depois ele desce e o pessoal fica lá. E fizeram essa comparação de montanha, de que talvez ele não quisesse realmente a prefeitura de São Paulo. E ainda há boatos de que ele recebeu uma ligação no dia do debate da Globo. Essa ligação veio de Brasília, ninguém sabe o conteúdo dessa ligação, ninguém sabe o que eles conversaram. Mas o fato é que no debate da TV Globo ele pede desculpas, ele tem um tom muito mais sóbrio e aí depois vem esse laudo que eu também acho assim, praticamente impossível o Pablo Marçal não saber a veracidade de um documento. A gente está falando aqui de um cara que está no mercado há muito tempo. Saber ou não, mesmo se fosse verdadeiro, é um documento que, sigiloso, por sigilo né? legal, não poderia Exato. ser divulgado. Agora, Dani, antes da gente passar para o nosso compromisso comercial, eu quero te entregar para a sua análise e só dizer o seguinte para as pessoas que nos acompanham, prestem atenção no que se fala. Prestem atenção. Usem o cérebro. Ninguém está falando aqui que ele usou o dinheiro do PRTB. Claro. Estou dizendo que houve dinheiro do fundo eleitoral que veio para a campanha. Se ele usou ou não, nós não sabemos. Ele disse que não, nós acreditamos. Mas que esse dinheiro veio e se ele disse que não usou, foi embolsado. É um problema? É um vício partidário brasileiro? É. Mas sim custou aos cofres públicos. E muita gente perguntando também como eu faço para saber o dinheiro que vai para o partido, que vai para as campanhas. Tudo isso está no site do TSE. Dani. Em relação ao Marçal, sim, eu acredito que isso tenha sido pensado por ele, chegou um momento, bom, eu não quero levar essa prefeitura. O que ele queria, ele alcançou sem dúvida nenhuma, não é que foi ter a ampliação da sua imagem nacionalmente com outros candidatos, como bem disse aqui a Geise, apoiando o Pablo Marçal, mesmo não sendo da cidade de São Paulo, não é? Isso é um feito muito grande. Concordo também que teve, assim, ele é, sem dúvida nenhuma, a grande inovação em termos de campanha política aqui no Brasil, não é? Eu acredito que nós vamos ter assim o antes e o depois do Pablo Marçal em termos de como lidar com a campanha política. Ele realmente desbancou os jornalistas, o tanto que os formatos dos debates eles foram mudando ao longo das campanhas justamente para tentar conter o Pablo Marçal, porque os jornalistas já não sabiam mais o que fazer. Então, novos modelos de debates foram sendo testados ao longo desse caminho e, aliás, até o último, nós fomos vendo alguns modelos mais interessantes de debate que podem ficar para as próximas eleições também. Então, eu vejo que, por um lado, apesar do Pablo Marçal pode ter tido essa ideia de brecar para não ser eleito, ele trouxe grandes inovações, mas que eu acredito particularmente que vão fazer bem para as campanhas políticas, para a nossa democracia, né, nas eleições que virão, enfim, posteriormente, tanto no modelo de debates, não é? E a imprensa também, ela vai começar a olhar como ela deve se portar
com os candidatos, ou seja, não colocar como se ela estivesse acima de tudo e de todos, mas não, tratar com respeito e com a verdade, porque é isso que o eleitor quer. O eleitor já está cansado, né, daqueles grupos de jornalistas, né, que acham que estão acima de tudo e de todos e tratam as pessoas como se todos fossem bobos, incluindo os próprios eleitores. Então isso também foi algo de uma grande inovação que faz bem para todos nós, faz bem para aqueles que querem escolher um candidato ideal. Pode ser que eu não concorde com vocês qual seria esse candidato ideal, mas toda essa estrutura ela precisa ser mudada. E eu acredito que pós-Pablo Marçal, ela vai ser alterada. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.